Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Hoje nós vamos para a primeira aula sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei número 6.938, de 1981. Meu nome é Robélia e este é o canal Ribeiros de Águas, em que você aprende conteúdos na área ambiental de um jeito que você vai entender e animar a continuar estudando. Então vamos lá para a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei número 6.938, de 1981. Ao longo das aulas você vai me ver repetindo essa lei, porque é uma lei que você deve ler, certo? Principalmente os princípios, e imprimir essa parte dos princípios, né? Colar aí no seu caderninho de estudos e estar sempre visitando aí essa lei que é um marco inicial do direito ambiental brasileiro. Ela é fundamentada no artigo 23, né, da Constituição Federal, que fala das competências comuns com relação ao meio ambiente para a União, estados e municípios e Distrito Federal. E também o artigo 225 da Constituição Federal, que fala do direito ao meio ambiente equilibrado. Então, e essa lei, a 6.938 de 81, ela estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, né? E o Cadastro de Defesa Ambiental. Então, é uma lei importante, ok? Porque ela pega a base da Constituição e traça, então, essa Política Nacional de Meio Ambiente e cria esse sistema, delegando aí também as competências, a quem é de competência com relação à área de meio ambiente. Então, é muito comum a banca perguntar qual foi a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, você tem que guardar Lei número 6.938, de 1981. E qual é o objetivo da lei? É preservação, melhoria do meio ambiente, né? Qualidade ambiental propícia à vida e recuperação da qualidade ambiental. Então, ela visa assegurar desenvolvimento socioeconômico, segurança nacional e dignidade da vida humana. E é uma pegadinha muito clássica com relação da lei ser só preservacionista, né? Ela protege o meio ambiente, ela coloca o meio ambiente numa redoma? Não, ela dá as diretrizes e ela admite, sim, desenvolvimento econômico sustentável, porque uma lei não pode ir contra ao que está na Constituição. A Constituição diz que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado e sustentável. A política, ela é preservacionista, mas não no total da sua essência. Então, algumas coisas ela vai permitir com critérios, né? Por exemplo, é permitido desmatamento ou supressão de vegetação? É permitido, desde que se siga critérios. Então, a lei, né, ela é para direcionar, para ela dar um encaminhamento. E existe aí, então, os 10 princípios que devem ser memorizados, como eu falei lá no início. Você deve pegar a lei na biblioteca do Senado ou na biblioteca da Câmara, né? Imprime essa lei e esse tópico dos princípios você grifa, ou então você vai lá, recorta e cola aí na sua agenda, cola aí no seu caderno, para você sempre lembrar desses 10 princípios, porque eles costumam cair de forma literal na prova. Vou lá ler os princípios. 1. Ação governamental e equilíbrio ecológico.
ou seja, meio ambiente como patrimônio público. 2. Uso racional do solo, subsolo, água e ar. Podemos usar, mas não podemos abusar nem desperdiçar. Então, uso racional do solo, subsolo, água e ar. 3. Planejamento e fiscalização ambiental. 4. Proteção dos ecossistemas. Aí a preservação de áreas representativas. 5. O controle e zoneamento ambiental. Então, define também quais são as atividades potenciais ou efetivamente poluidoras, né? Então, existe lá uma lista, existe lá também uma definição de que tipo de licença cada atividade precisa obter como forma de controle e zoneamento ambiental. Então, o zoneamento ele é um instrumento preventivo, não é repreensivo. Quando um empreendedor, né, uma pessoa, ela quer fazer qualquer atividade em uma área específica, ela deve consultar se aquela área está inserida dentro de alguma APA, se está inserido dentro de algum parque, se está inserido dentro de qualquer área protegida. Se ela for inserida, há critérios para se usar aquela área. Então, isso é prevenção para o investidor, para a pessoa e para o usuário, que ele não deve começar nenhum empreendimento sem consultar o zoneamento ambiental. Pode ocorrer que, em alguns lugares do Brasil, o zoneamento ainda não esteja definido, mas hoje, em grande parte, há já o zoneamento, há já os critérios e é uma forma de se conhecer. Então, por exemplo, existe uma determinada área em que há cavernas. Existe um zoneamento ambiental daquela área que diz que lá só pode plantar árvores frutíferas. Ou seja, se alguém quer investir no plantio de grãos, ele vai ter a licença dele indeferida, porque ele precisa respeitar esse zoneamento. Então, preserva a área, mas também preserva o investidor, se ele conhecer, sim, da legislação. 6. Incentivo à pesquisa e tecnologia ambiental. 7. Acompanhamento da qualidade ambiental. 8. Recuperação de áreas degradadas. A responsabilidade do degradador e o princípio do poluidor pagador, que é algo que cai muito na prova. Um poluidor, um degradador, ele precisa muitas vezes fazer a recuperação e ainda paga uma indenização, né? Pode haver ambos cumulativamente, um não exclui o outro. Ele pode tão somente ser chamado a recuperar, como ele pode tão somente ser chamado a indenizar, ou ele pode ser chamado aos dois, depende do tamanho do dano, né? Então, recuperação é diferente de indenização. E isso é importante dentro desse princípio do poluidor pagador. 9. A proteção de áreas ameaçadas de degradação. E 10. Educação ambiental, em todos os níveis de ensino, educação formal e comunitária, participação da comunidade. Mais para frente, nós vamos reforçar essa questão da educação ambiental, que também é muito importante. Não confundir a Política Nacional de Educação Ambiental, que também existe, ok? Muitas vezes eles colocam a lei que fala da Política Nacional de Educação Ambiental como sendo a da Política Nacional de Meio Ambiente. Por isso, a importância de se decorar os números da lei. Mas a questão da educação ambiental nós vamos abordar futuramente. Então, são esses 10 princípios que você precisa memorizar, ok?
Então memoriza aí o número da lei, número 6.938 de 81, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente e da criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Fala do objetivo dessa política, que é qualidade ambiental propicia a vida, né, a vida em todas as suas espécies, os 10 princípios, que vão do incisos 1 a 10, e ela tem um forte viés preventivo, sim, mas ligado também à sustentabilidade. E a educação ambiental, ela é um princípio, ok? Lembra que em outras questões ligadas à legislação, eles perguntam assim: qual é o fundamento da lei? Qual é o objetivo da lei? Qual é o princípio da lei? Então, por isso é importante que você, quando estiver estudando uma lei, esses 3 tópicos, pelo menos, você deve memorizar. O objetivo da lei, no caso dessa, é qualidade ambiental propicia a vida. Os princípios daquela lei, a lei tem 10 princípios, a de hoje, né? Um desses princípios é a educação ambiental, ok? E você pode ler lá quais são os fundamentos, que são outras questões que nós vamos abordar nas próximas aulas e trataremos sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. E para você que está estudando para concursos ambientais, né, está estudando para o concurso da SEMA e do INEMA, nós estamos só no começo, né? Estamos aí no início da caminhada. E você deve já saber que essa lei 6.938 de 81, ela é a base do direito ambiental, né? Então ela está organizada, explicada e bem mastigada no e-book que eu fiz, ok? No primeiro capítulo do e-book, para quem comprou para engenheiro, para a área de engenharia, né? Só fiz para a área de engenharia e para a área de técnico. Então, para a área de engenharia é quem cai as leis. Lá existem essas leis que depois vão ser para todas as carreiras, né? Então, você que já comprou o primeiro capítulo tem um arcabouço legal bem grande em que eu falo essa metodologia de estudar a lei para depois a gente passar para as partes administrativas e técnicas, ok? Porque precisa dessa base para se entender os demais conceitos, né? O saber o porquê se pode desmatar ou não pode desmatar. Por que que um órgão concede ASV, né, autorização para supressão de vegetação, ou nega uma ASV? Com qual critério? Então, tudo isso tem que estar dentro de uma norma. E essa lei da Política Nacional de Meio Ambiente, ela é diretriz, ok? Então, para você que já começou a estudar, e principalmente com o meu e-book, muito obrigada. Para você que ainda não adquiriu, mas está acompanhando as videoaulas, muito obrigada também. Vamos estudar com calma, com estratégia, com consistência, que quem está interessado em ser um servidor público, né, se estudar, passa e conquista sua vaga. Então, foco nos estudos e obrigada pela atenção.